Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Matemática em 20 Minutos. E hoje eu vou ensinar para vocês um assunto relativamente simples, que são equações do primeiro grau. Bom, equações, como o próprio nome diz, vêm de coisas que são iguais. Ou seja, elas mostram uma igualdade. Então você vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Desculpem aí pela letra feia. 2x mais 6 é igual a 8. Como vocês podem ver, aqui existe uma expressão de igualdade. 2 vezes algum número que nós não sabemos, uma incógnita, somado a 6 dá 8. Um sinal de igual mostrando uma igualdade. Essa é uma equação de primeiro grau, porque as suas incógnitas, que no caso é só uma, esse x aqui, tem como expoente o 1. Aqui tem um 1, que é a potência do x. Se tivesse alguma incógnita elevado a 2, seria uma equação do segundo grau e assim por diante. Mas nesse primeiro momento eu vou ensinar só como se resolve uma de primeiro grau mesmo. Basicamente, a regra que você tem que ter, que tem que ter na cabeça é que tudo que for transmitido para o outro lado do igual, as operações vão ser invertidas. Por exemplo, o 6 aqui, ele é positivo, ele está somando. Vai ter um mais aqui. Se a gente levasse ele para o outro lado do igual, ele ficaria negativo, seria um menos 6. O mesmo raciocínio para o 2x. Ele é positivo aqui, tem um mais aqui, ele está somando. Se a gente levasse ele para o outro lado do igual, ele estaria ficando negativo. Isso também vale para o 8. Como ele tem um mais aqui, transmitindo para o outro lado do igual, ele ficaria negativo. Nesse exemplo, que eu estou explicando para vocês agora, eu acabei de tratar aqui só de soma e subtração. Mas também acontece em situações em que existem multiplicação e divisão. Aqui a gente vai ver mais para frente em outras aulas. Mas, por exemplo, só adiantando, o 2 está multiplicando o x. Se eu quisesse isolar aqui o x, se fosse 2x igual a 8, eu poderia deixar o x aqui e passar o 2 para lá, só que dividindo, já que aqui existe uma relação de multiplicação. Nesse caso, como é uma equação de primeiro grau, a resolução é relativamente mais simples. Então, basicamente, o que tem que ser feito é só isolar, ou seja, deixar a incógnita sozinha de um lado e os números de um outro lado, para que eles se resolvam e você encontre um resultado. Então, você começa. Vamos tentar deixar do lado esquerdo só o 2x e passar todos os números para o outro lado do igual. Aqui você tem um 6, é o primeiro que você vai passar para lá. Então, se inicia. 2x é igual ao 8, que já está lá, e agora a gente vai transportar o 6. O 6 está positivo, a gente transporta para lá ele como negativo, menos 6. Aqui já é possível resolver essa primeira continha. 2x é igual a 8 menos 6. 8 menos 6 é 2. E agora? A gente tem um 2 aqui. Ele não está somando e nem está subtraindo o x. Ele está multiplicando. Ou seja, passa-se para lá com o 2 dividindo o 2. Então, você deixa o x aqui, que é o nosso objetivo, deixar ele sozinho. É igual ao 2 que já está lá. E nós passamos esse 2 que está aqui para lá dividindo. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Essa seria a resposta da nossa equação de primeiro grau. O bacana das equações é que você pode testar para ver se a sua resposta deu certo. Porque essa igualdade tem que ser verdadeira, ou seja, o valor da sua incógnita tem que fazer sentido nessa equação. Então você testa. 2 multiplicado. O ponto sempre representa multiplicação na matemática. Vezes 1 mais 6 é 8. Isso aqui é verdade? Sim, é verdade. Ou seja, a sua resposta está correta.
Basicamente é assim que se resolvem equações. O que o pessoal erra bastante nesse tipo de cálculo é basicamente nas passagens, porque esse é um exemplo bem simples. Existem exemplos bem mais complicados, de equações de graus maiores, que exigem outros artifícios na sua resolução. Mas basicamente o maior erro de todos é na transmissão do sinal. Agora que eu vou colocar aqui um outro exemplo um pouco mais complicado. Suponha que você tivesse aqui 3x menos 2 é igual a 4. De novo, nosso objetivo é deixar o x sozinho. Então você põe 3x é igual a 4. Esse 2 a gente tem que passar para cá. Ele está negativo. Então para cá ele vem somando. 3x é igual a 4 mais 2. Ou seja, 3x é igual a 6. Aqui de novo uma relação de multiplicação. O 3 está multiplicando o x. Então ele vai passar para lá dividindo. X é igual a 6, que já está aqui, dividido por 3. X é igual a 2. Vamos testar? 3, esse pontinho aqui, vezes 2, menos 2, é igual a 4. Uma regra importante também na multiplicação, que eu vou ver se eu faço um vídeo depois também, na multiplicação não, na matemática, é que basicamente se você entende as regrinhas básicas, as mais simples mesmo, daquela que a gente aprende no ensino fundamental, qualquer coisa acaba ficando mais simples no futuro. As contas mais complicadas que podem vir pela frente. Aqui mesmo, nesse teste. Muitas pessoas podem resolver fazer aqui a subtração primeiro, em vez dessa multiplicação, e aí o resultado não vai ser 4. É importante saber, sempre em qualquer cálculo, a multiplicação vem sempre em primeiro lugar. Sempre. A não ser que a gente faça uso dos parênteses e colchetes, que eu também vou explicar mais para frente. Que eles servem para você determinar se algum cálculo é para ser feito antes de outros em determinada equação, função, seja lá o que for. Então você faz 3 vezes 2 é 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4. A sua igualdade está correta. Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui, colocando o sinal de uma forma menos clara. Suponha que aqui você tivesse menos 2x mais 3. Não, mais 10. É igual a 6. Ok. O nosso objetivo continua sendo o mesmo. Deixar o x desse lado. Então a gente começa normal. Olha o tamanho desse menos que ficou. Deixa eu arrumar aqui. Menos 2x é igual ao 6 que já está lá. E nós passamos o 10 negativamente. Só está melhorando a letra. Menos 2x é igual... Olha só. Aqui você vai ter uma resposta um resultado negativo, porque 6 menos 10 é menos 4. É só você pensar, se você está devendo 10 para alguém e você tem 6 reais, você paga, você continua tendo uma dívida, só que agora menor, de 4.
que acontece? Aqui, perceba que dos dois lados da equação, os dois elementos, o 2x e o 4, estão negativos. Dessa forma, você pode tornar os dois positivos. Aí você me pergunta, por que isso? Porque seria a mesma coisa que multiplicar toda essa equação aqui por menos 1. Então você pode resolver tornando os dois positivos. Aí você vai me perguntar, mas e se eu não fizesse assim? Eu vou explicar também mais para frente. Mas partindo desse princípio. Porque o que acontece? Você pode me perguntar por que menos 1? O objetivo de eu fazer isso é bem claro. É simplesmente para deixar a equação positiva, com os dois lados positivos, para o resultado já sair certinho. Aí você vai me perguntar, pode fazer isso? Pode. Eu posso. Por quê? Porque eu estou multiplicando tudo por um número. Se eu multiplicasse aqui tudo por 4, por 10, por 1000, eu poderia, porque eu estou multiplicando tudo. O resultado vai ser sempre o mesmo. Então vamos lá. Aqui eu vou deixar o 2x é igual a 4, ou seja, os dois lados já estão positivos. E vou fazer a resolução normal. X é igual a 4 sobre 2. Lembrando que aqui existe uma relação de multiplicação, então para cá eu passo o 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Aí você me perguntaria, poxa, mas e se eu não lembrar de multiplicar por menos 1? E se isso aqui não ficar claro para mim na hora? Eu sempre tenho que fazer assim? Não, você não tem que fazer assim sempre. Eu vou mostrar aqui como seria se você tivesse permanecido com os dois lados negativos. Como seria? Basicamente, como eu disse desde o princípio, em toda equação de primeiro ou segundo grau, o objetivo é isolar o x. Então aqui você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar e vai deixar só o x desse lado. Desse lado você vai ter o menos 4, concorda? E do outro lado você vai ter o menos 2, que está tendo uma relação de multiplicação com o x. O que acontece? Você vai passar para lá do mesmo jeito. O 2 dividindo. Só que ele é um menos 2. Então você passa um menos 2. O sinal só muda quando o número está somando ou multiplicando, como aqui em cima. Era o 10 aqui, ele é positivo, então ele passou negativo. Ele não está multiplicando com nada. É 10, é 10. 10 vezes 1, 10. Não tem nenhuma multiplicação aqui, é só o 10. Então ele passa para lá negativo. Aqui, o 2, ele está multiplicando o x, o menos 2. Então você passa para lá ele dividindo. Existem as regras de sinais, que eu também pretendo fazer um vídeo deixando mais claro. E, como eu disse, coisas básicas são as que as pessoas mais erram nesse tipo de cálculo. Quando você tem sinais iguais numa multiplicação ou numa divisão, mais com mais permanece mais. Menos com menos fica mais. E mais com menos fica menos, ou menos com mais fica menos. Falei rápido demais, mas como eu disse, depois vou fazer um vídeo. Menos 4 dividido por menos 2, você vai ter 2. Se você for ver, faz sentido. Porque, tipo assim, qual seria o sentido de menos 4 dividido por menos 2 dá 2? É porque, assim, quantos, entende? Quantos menos 2 tem dentro de um menos 4? 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Por isso, o resultado é 2. E se você for fazer a prova aqui, você vai ver que dá certo. Por quê? Menos 2 vezes 2 mais 10 é igual a 6. Resolvendo primeiro a multiplicação, menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. Mais 10 é igual a 6. 10 menos 4 com mais 10, ou seja, você tem 4 devendo e você tem 10
R$10, vamos supor, sobra 6. 6 é igual a 6. A sua equação está correta. Então é sempre importante prestar muita atenção ao jogo de sinal que tá sendo realizado para que os erros sejam minimizados. Se você prestar atenção em cada passo, você vai ficar quase impossível de errar. E além disso, no final você pode fazer a prova real. E geralmente equações de primeiro grau não são grandes, não são cobradas assim de forma muito complicada, então você pode testar de forma fácil. Vou fazer um último exemplo aqui só para uma que contenha uma divisão, para poder testar um pouco sobre os jogos de sinais assim, de uma forma minimamente mais complicada. Suponha que você tenha uma equação de primeiro grau que seja menos 4 sobre x mais 6 é igual a 4. Mais uma vez, a gente sabe que essa é uma equação de primeiro grau porque só tem uma incógnita que é elevada a 1. Sempre importante lembrar disso. Primeiro passo. O que tiver com incógnita, a gente deixa isolado. Então, já começamos copiando. É igual a 4. Passamos o 6 para lá, ele está somando, então nós passamos aqui com ele subtraindo, negativo. Aqui nós resolvemos essa continha. Novamente, 4 menos 6. Você deve 6 e tem R$4. Você tem 2. Muito bem. Agora aqui você vai ter várias formas de encontrar uma resposta. Aí você vai falar, poxa, mas o meu x está aqui embaixo. Ele tá dividindo. O 4 está sendo dividido por ele. Como é que eu vou fazer para isolar esse x? Poxa, é simples. Passa ele para lá, então. Você pode passar ele para lá, você pode deixar ele aqui. Mas vamos fazer de uma forma mais simples. É o mesmo caso do exemplo anterior. Aqui você tem o x dividindo o 4. Se você for passar ele para lá, você vai passar ele multiplicando. Então, menos 4. Olha esse 4, que horrível. Você vai ter menos 4 é igual a menos 2 vezes x. O x está dividindo, ele passou multiplicando. E agora? De novo, dos dois lados você vai ter os dois estão negativos. Você pode aplicar a regra do menos 1 ou deixar negativo mesmo. Nesse caso, eu vou deixar negativo mesmo. Fazer como eu fiz no exemplo anterior, a segunda forma que eu resolvi. X, escrevendo daqui para cá, entendam? Você poderia escrever aqui também. O que importa é deixar o x isolado de um dos lados do igual. Não tem importância. É igual a menos 4, que já está aqui desse lado. E aqui a gente não tem o menos 2 multiplicando o x, então a gente passa ele dividindo. Novamente, divisão de sinais iguais. Mais com mais é mais e menos com menos é mais. 4 dividido, menos 4 dividido por menos 2 é 2. Vamos testar? Aqui mesmo, menos 4 sobre 2 mais 6. Opa. É igual a 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Mais 6 é igual a 4. Você tem R$6 positivos. Está devendo 2? Sobra 4. 4 é igual a 4, ou seja,
a sua continha está certa porque realmente é uma equação. O valor da sua incógnita bateu, deu 4. Então, basicamente, a equação de primeiro grau é isso. Eu acho que seria importante eu fazer mais um vídeo com outros exercícios que possam trazer algum grau de dificuldade um pouco maior. Apesar que não vai fugir muito disso, a única coisa que vão ser aplicadas aqui são algumas regras básicas de matemática, como pode apresentar uma distributiva, uma regra de 3, umas coisas que são até que simples assim. Mas basicamente a equação de primeiro grau é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar um like para ajudar o canal que está começando agora, puder compartilhar o vídeo, deixar um comentário com alguma dúvida que você tenha ficado, alguma observação, alguma coisa que eu possa melhorar, eu vou curtir bastante. Então é isso e até mais.